Olá, olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. No vídeo de hoje você vai ver o efeito do perdão de acordo com a ciência, ou seja, eu vou mostrar o efeito do perdão que acontece no cérebro e fica até o final, porque no final você vai ver que tudo faz sentido. Já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo, porque assim você permite que chegue a mais e mais pessoas. Eu sou Paulo Regis e esse é o canal Comece com Livros. E se você está caindo aqui de paraquedas pela primeira vez, esse é um vídeo da série de vídeos que estou fazendo estudando livro para abstração e hoje nós vamos falar da competência emocional chamada perdão. E vamos começar definindo, o que é perdão. O perdão é um processo mental e espiritual que tem por objetivo cessar o ressentimento, sentimento que pode ser tóxico contra outra pessoa ou contra si mesmo, decorrente, por exemplo, de uma ofensa percebida por diferenças, erros, faltas e fracassos. Segundo a etimologia, o verbo perdoar vem do latim perdonare, que significa desculpar, absolver ou emitir. Trata-se de uma competência que precisa de mais treino para algumas pessoas e situações. Então, o objetivo de você perdoar, seja uma pessoa ou seja alguém, é para que você venha a obter um melhor bem-estar. Porque, como você já deve ter percebido, ou presenciado, ou visto, falta de perdão costuma causar um efeito no bem-estar da vida das pessoas. E agora vamos ver o efeito do perdão no cérebro. O que acontece no cérebro de quem perdoa? Em um estudo foi solicitado aos participantes que imaginassem situações em que se sentiam ofendidos e, em seguida, que perdoassem o inimigo imaginário. Esse processo aconteceu dentro de um aparelho de ressonância magnética, o que permitiu o acompanhamento das mudanças na atividade cerebral dos participantes. Os resultados mostraram que, no ato de perdão, o cérebro autorregula nossas emoções, permitindo adotar um ponto de vista do agressor e reavaliar o estado emocional deste. Essa empatia diminui as chances de retaliação e proporciona um estado emocional positivo, que é o alívio do perdão concedido. E o mais curioso, apesar dos poucos estudos funcionais e anatômicos do cérebro durante o exercício do perdão e da empatia, pesquisas sugerem que há uma diferença entre o cérebro de quem perdoa e o cérebro de quem empatiza, o que faz sentido, uma vez que podemos empatizar com o outro e mesmo assim não ser capazes de perdoar. Falando sobre o cérebro, o perdão tem essa função de regular as emoções. Quando a gente sente raiva, que é um sentimento comum de quando você não consegue perdoar alguém, o cérebro desregula nossas emoções, ou seja, você sente muito mais raiva do que outros sentimentos. Então, uma das funções do perdão é regular o nível das nossas emoções de acordo com o perdão concedido. Essa é uma função. E outra coisa também, quando você concede o perdão, você não tem a necessidade de permanecer agressivo. Então, o cérebro vai entender que você está em uma boa condição emocional e vai te manter equilibrado. O que é diferente de empatizar, né? Como a gente viu, você pode ter empatia pela pessoa, entender os motivos a agir daquela forma e mesmo assim não perdoar. E, conforme viu aqui, o perdão traz isso de positivo, que a empatia traz um pouco, mas não tanto, que é o que? Regular as nossas emoções. Mas vamos continuar lendo para que a gente consiga entender mais. A ciência mostra que, ao pensarmos constantemente nas decepções e nas mágoas, desregulamos a produção de cortisol, que, quando descontrolado, gera fadiga e estresse, baixa a imunidade e aumenta o risco de depressão, uma verdadeira escalada para o fracasso. Então, se você não passar por esse processo de perdão, seja consigo mesmo, ou seja com outras pessoas, esse desequilíbrio emocional no cérebro, falando do cérebro, vai fazer com que afete o seu bem-estar. Como você vê aqui, vários problemas de saúde, eu falei que não é só por causa disso, mas que ele pode ser agravado por causa disso e pode ser criado por causa dessa falta de perdão. Além disso, os estados emocionais gerados pela frustração, assim como a mágoa, diminuem a liberação da já bem conhecida serotonina, ligada, entre outras coisas, ao humor.
O perdão quebra esse círculo ruim e gera sentimentos positivos que passam a estimular a produção de serotonina no organismo. Isso leva à produção de mais felicidade, alavancando a vida de quem pratica o perdão. Então, quem não perdoa é comum ser essa pessoa ranzinza, ser essa pessoa que constantemente está com raiva, raivosa, enfurecida. E como a gente acabou de ver, vão gerar sintomas para desenvolver algumas doenças. Doenças talvez emocionais, mas também há algumas vezes doenças físicas. Então, o ato de perdão vai fazer com que o seu bem-estar melhore, seja o perdão com outras pessoas ou consigo mesmo. Então, o ato de perdoar você não faz por causa de outra pessoa ou da outra pessoa, por causa da situação. Você faz por entender que aquilo é muito importante para você, para o seu bem-estar, para a sua qualidade de vida. E concluindo esse trecho do livro, ele diz assim: logo, cultivar o perdão é também exercitar o cérebro. Agora vamos ver os tipos de perdão. De acordo com o psiquiatra Daniel Barros, existem 2 tipos de perdão: o racional e o emocional. Estudos mostram que, quando perdoamos racionalmente, não vou mais pensar nisso, talvez eu estivesse errado. Pensando bem, até eu não precisava fazer tempestade no corpo d'água, diminuímos um pouco a carga negativa. Mas é um perdão emocional, ou seja, abrir mão das sensações negativas, que traz benefício real para o corpo. É melhor para a diminuição do estresse e, com isso, melhora a saúde do coração. Como explicado aqui, eu nem vou falar muito não, assim, o perdão emocional, que é aquele que você se afasta das sensações ruins, é o que nós estamos buscando. Porque, como eu falei, não é pelo outro, não é por causa de ninguém, é por causa de nós mesmos, por saber, por perceber o quanto isso afeta a nossa qualidade de vida. Vamos ver o que acontece com a falta de perdão. A falta de perdão pode manter nosso corpo e nosso cérebro nesse estado de alerta por muito tempo, levando até a uma significativa exaustão. Se você já viveu ou vive uma experiência como essa, vai se identificar. Então, essa falta de perdão vai gerar uma energia no seu corpo que vai te deixar sempre em alerta e vai fazer com que você fique muito desgastado, levando até a exaustão. Então, se perdoar, como eu já falei várias vezes aqui nesse vídeo, não é por causa de ninguém, é por causa da sua qualidade de vida, é por causa que você faz por você mesmo. Então, esse ato de se perdoar vai contribuir para que você venha a sentir menos estresse e menos exaustão também. Você vem notando ao longo do livro que a frustração que sente também deve ser percebida, sentida e racionalizada, caso você queira de fato se ver livre dela. Então, uma coisa que você deve fazer para se livrar dessa falta de perdão, ou melhor dizendo, para você conseguir perdoar, é racionalizar. Quando você racionaliza, eu estou com raiva disso, eu não consigo perdoar isso, fica mais fácil de você conseguir esse objetivo. Se você demorar muito para racionalizar, se você deixar muito com o inconsciente a tendência é que o inconsciente leve para essa desregulação de emoções. E quando acontece o perdão? Assim, o perdão só ocorre quando você se liberta da mágoa que sente em relação ao outro, buscando entender o seu ponto de vista e as suas circunstâncias. Então, como a gente falou, acontece quando você se liberta emocionalmente disso, assim, quando você para de gerar sentimentos ou emoções negativas, quando você pensa nessa situação. É assim que o perdão acontece. Então, vamos resumir tudo que a gente viu aqui nesse vídeo de hoje. E eu mostrei primeiro a definição de perdão, depois nós vimos o efeito do perdão no cérebro, que é a desregulação das emoções, dos sentimentos, melhor dizendo, os tipos de perdão que pode ser, que é o racional e o emocional, sendo que o emocional é bem mais significativo do que o racional. Vimos também o que acontece com a falta de perdão. Vimos que o perdão acontece com a racionalização. É mais fácil de você perdoar quando você racionaliza. E vimos quando acontece o perdão, que é quando você não tem mais esses sentimentos negativos dado aquela situação ou dado se lembrar daquela pessoa.
E eu não me esqueci que eu prometi lá no final que no final tudo ia fazer sentido, né? Então tem mais um trecho do livro que amarra tudo que eu disse. Mas antes, comente aqui perdoado, que eu vou entender que você gostou do vídeo. Se você não gostou, você me perdoa por eu não ter falado de uma forma que você gostasse. Todas as terças e quintas tem vídeo aqui no Comércio com Livro às 2 da tarde. Não se esqueça. Mas para te ajudar a lembrar, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo e curte também. E lembre também de assinar as notificações, porque vai te lembrar de quando sair vídeo aqui no Conversa com Livros. E vamos ao aviso final. Ficar frustrado por muito tempo é como se intoxicar. Já perdoar é uma verdadeira desintoxicação emocional. E como vimos, a emoção não está apenas no corpo, mas no cérebro também. Então, se você permanece com essa postura raivosa por muito tempo, você vai causar efeitos no cérebro e efeitos prejudiciais. Tenha isso em mente. Essa é a minha mensagem final. Muito obrigado por assistir até aqui, até o final do vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.